bem, gente. Ontem nós falamos de concurso, na última aula, ontem, nós falamos de concurso material de crimes, nós estamos falando do tema concurso de crimes, concursos de crimes. Nós dissemos que temos 3 modalidades básicas de concurso, que são concurso material, concurso formal e crime continuado, não é? Nós ontem falamos de concurso material, hoje nós vamos falar de concurso formal de crimes. Concurso formal, vamos ver também como é que vai desenrolar aí, de repente eu posso falar também de crime continuado. Vamos dar sequência aí à nossa matéria. Vamos lá, gente. Nós vimos ontem quais são os requisitos básicos do concurso material. No concurso material, em um mesmo contexto, em conexão, nós temos o cometimento de 2 ou mais crimes por meio de 2 ou mais condutas. Lá se fala em 2 ou mais crimes e por meio esses dois ou mais crimes são cometidos por meio de 2 ou mais condutas. A cada conduta corresponde um delito. E em função disso, nós temos desígnios autônomos para cometimento de crimes autônomos, condutas autônomas. Em razão disso, qual é a consequência, a principal das consequências? No concurso material, as penas são somadas. As penas são somadas. Aqui, no concurso formal, é um pouquinho diferente, como a gente vai ver. O cometimento do crime em concurso se dá de maneira diferente, e em razão desta diferença no cometimento do delito, nós temos como consequência uma diferença na aplicação da pena. Tranquilo? Vocês estão me ouvindo, não? Está me ouvindo ou está cortado? Eu vou dando a aula aqui, vocês me dão esse retorno, qualquer coisa. Se tiver ruim para todo mundo, a gente encerra a reunião e começa outra. Tranquilo? Vocês me dão um retorno aí para ver. Se para todo mundo tiver ruim, a gente encerra e começa outra. Eu saio do sistema aqui e entro novamente. Vamos lá. No concurso formal, nós temos a diferença no cometimento dos delitos. E em razão disso, nós estamos falando de concurso de crimes. Se estamos falando em concurso de crimes, nós sempre temos o cometimento de 2 ou mais delitos. Nós temos aqui a diferença no concurso de crimes e, em consequência, nós temos a diferença no cometimento e, em consequência, temos uma diferença na apenação. O concurso formal de crimes, que nós vamos ver agora, ele é uma ficção criada pelo direito penal com o propósito de beneficiar aquele que comete o delito, beneficiar na apenação, conforme vocês vão ver. Vamos lá falar dos artigos. O concurso formal ou ideal de crimes, vejam vocês que o nome é concurso formal ou ideal. Por que é ideal? Porque é uma ficção. O concurso formal ou ideal de crimes está regulamentado lá no artigo 70 do Código Penal. Como é que consta o artigo 70? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. O artigo anterior refere-se a concurso material. Mais uma vez, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 à metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Vamos lá, gente. Vamos por partes aqui. Do artigo aí, o que a gente extrai? Quais são os requisitos para que nós possamos falar em concurso formal de crimes? No concurso formal de crimes, nós temos uma só ação ou omissão. Mais uma vez, nós sabemos, quando você fala em uma só ação ou omissão, nós estamos falando em uma só conduta, né? Para se falar em crime, necessariamente nós precisamos de uma conduta. Nós sabemos que tem crimes comissivos, que são cometidos mediante ação. Nós temos crimes omissivos, que são cometidos mediante omissão. Daí nós temos condutas comissivas e condutas omissivas. Independente se nós estivermos falando de uma ação ou de uma omissão, o que nós precisamos é que essa ação ou omissão seja única. É uma conduta só. Qual é o segundo requisito? Apesar de termos apenas uma conduta, nós temos a prática de 2 ou mais crimes. Apesar de termos apenas uma conduta, nós temos a prática de 2 ou mais crimes. Suponhamos que, apenas aqui a título de exemplo, para nós contextualizarmos, suponhamos que uma pessoa com propósito de matar uma outra pessoa, alguém com propósito, o autor com propósito de matar a vítima, ele efetua um disparo de arma de fogo contra essa vítima, a vítima é atingida, mas além da vítima ser atingida, o projétil transfixa a vítima e atinge uma outra pessoa não querida, outra pessoa que o autor não tinha por propósito aceitar, não tinha por propósito acertar, não tinha por propósito nem admitiu. Foi em decorrência de culpa o atingimento dessa terceira pessoa, dessa segunda pessoa, né? Nós temos aí uma única conduta, foi feita apenas um disparo, mas nós temos o cometimento de 2 crimes. Nós podemos ter, se as 2 pessoas vierem a óbito, nós temos aí 2 homicídios. O artigo fala crimes idênticos ou não. Se nós tivermos um homicídio com relação àquela pessoa que o autor queria atingir, e se tivermos uma lesão corporal com relação à terceira pessoa, a outra pessoa, nós vamos ter aí 2 crimes não idênticos. Tranquilo? O importante que vocês saibam no concurso formal é uma conduta, 2 ou mais crimes. Isso aqui nós estamos falando de crime doloso. Da mesmíssima forma, nós podemos pensar em concurso formal em crime culposo. A pessoa pode estar dirigindo um veículo e, por imprudência, imperícia ou negligência, de maneira culposa, ela vem a atropelar 3 pedestres, mata 3 pedestres. Nós temos aí
3 homicídios culposos, uma só conduta. Beleza? Uma só conduta, 3 homicídios culposos. Então, o concurso formal ele cabe tanto para crimes culposos quanto para crimes dolosos. Beleza? Esses são os requisitos. Uma conduta, 2 ou mais crimes. E quais são as consequências? As consequências estão lá, estão no próprio artigo 70. Primeira das consequências. Se nós tivermos o cometimento de crimes com penas distintas, vamos pensar lá no homicídio e na lesão corporal, qual é a consequência? Nós vamos ter a aplicação primeira das possibilidades. Relembrando que o concurso formal ele foi criado para beneficiar na aplicação da pena. E por que ele foi criado para beneficiar na aplicação da pena? Porque se nós pensem comigo, em direito penal você sempre tem que pensar o que é mais reprovável ou não. O que é mais reprovável? 2 condutas e um só delito, e 2 delitos, ou uma conduta e 2 delitos? Por óbvio, se você tem 2 condutas e 2 delitos, é muito mais reprovável. Se nós tivermos 2 condutas distintas e 2 delitos, nós vamos estar diante do concurso material e as penas são somadas. No concurso formal, como nós temos apenas uma conduta, na hora da aplicação da pena, o autor do delito ele é privilegiado. E vocês vão ver aqui como isso se dá. Vamos lá, voltando aos nossos exemplos. Primeira das consequências, aplicação da pena, da mais grave das penas, aumentadas de 1/6 até a metade. Olha só, se a pessoa cometeu um homicídio e uma lesão corporal, crimes diferentes, penas diferentes. O que essa primeira consequência diz? Você vai aplicar a pena mais grave, a pena do homicídio, e em função do cometimento da lesão corporal em concurso formal, você vai aumentar a pena do homicídio de 1/6 até a metade. Você vai aumentar a pena do homicídio de 1/6 até a metade. Segunda das possibilidades, se a aplicação aplica-se somente uma das penas, se iguais, aumentadas da mesma forma de 1/6 à metade. Pensemos em outro exemplo. Vamos falar do crime culposo. Se a pessoa atropelou 3 pedestres e não tinha nenhuma circunstância ali que justificasse o aumento de pena com relação a qualquer dos pedestres que ele atropelou e matou, nós estamos diante de 3 homicídios culposos. O que nos diz aqui? Se não tem nenhuma circunstância, lembra lá quando nós falamos de aplicação de pena, nós falamos daquele critério trifásico, ponhamos lá que circunstâncias judiciais favoráveis, agravantes favoráveis, atenuantes favoráveis, causas de aumento e diminuição favorável. Tudo favorável foi aplicado pena mínima para ele. Com relação às 3 vítimas, como é que vai ser a penação neste caso? Como se trata de concurso formal, nós vamos pegar apenas uma das penas e aumentar de 1/6 até a metade. Como é que fica nessa penação? Como é que fica? Você pode imaginar, mas como é que é isso? É de 1/6 à metade? De que o juiz se vale para aproximar mais da metade ou ficar apenas com 1/6? O juiz ele deve se balizar pelo número de crimes cometidos. Como eu disse para vocês, né, suponhamos que a pessoa que atropele apenas 2 pedestres. Nós precisamos de no mínimo 2 crimes, né? Atropele pelo menos 2 pedestres. Nós temos 2 pessoas só. Se ele atropelar 5 pedestres, aí o juiz pode, ao invés de aplicar só 1/6, aumentar, chegar até a metade. Então depende do número de crimes cometidos em concurso formal, para o juiz caminhar entre este 1/6 até a metade.
Beleza? Agora, nós temos uma terceira possibilidade de consequência na aplicação de pena, e essa possibilidade está prevista lá no artigo, na parte final do artigo 69. O que é a parte final? Perdão, do artigo 70. O que o artigo 70 diz? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. O artigo anterior se refere ao concurso material. Olha só, se a pessoa, como eu disse para vocês, o que nós temos no concurso formal de crimes? Nós podemos ter dolo e culpa, para que tenhamos a pena aumentada, culpa e culpa. Quando eu digo dolo e culpa, eu estou falando dos crimes. Se nós tivermos 2 crimes só, nós podemos ter dolo e culpa, podemos ter também culpa e culpa. Nós não podemos ter dolo e dolo. Se nós tivermos dolo e dolo, por mais que haja apenas uma conduta, a regra a ser aplicada não é o aumento de pena. A regra a ser aplicada é a regra do concurso material. É a soma, a aplicação cumulativa das penas. Aplicação cumulativa. Vamos ao exemplo. Suponhamos que a pessoa queira matar 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 vítimas, e as coloque assim, enfileiradas, e dá um único tiro de fuzil. Nós temos um só disparo. Nós temos uma só conduta, né? Foi um único disparo de fuzil. Mas esse único disparo de fuzil transfixou 3 pessoas. E ele tinha por propósito assassinar essas 3 pessoas. Então, nós temos uma só conduta, 3 crimes, porém, nós temos desígnios autônomos. A pessoa tinha por propósito, sim, efetuar aqueles 3 delitos. Então, por mais que a conduta dela tenha sido única, ela não vai responder simplesmente com um aumento de pena. Ela vai responder como se tratasse de um concurso material. As penas vão ser somadas. Tranquilo? Vamos lá. Disso resulta que o concurso formal, o ideal de crimes, essa é uma classificação doutrinária, ele pode ser, assim como o concurso material, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo ou heterogêneo. O que é o concurso formal homogêneo? É quando nós estamos diante do cometimento de delitos de mesma natureza. Como no exemplo dado, se a pessoa capota o carro ou atropela alguém e mata duas pessoas, nós vamos estar diante de 2 homicídios culposos, concurso material homogêneo. Se essa mesma pessoa atropela 2 pessoas, uma ele mata e a outra ele lesiona, nós vamos ter um crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa. Nós temos um concurso heterogêneo. Essa regra vale tanto para o concurso, vale tanto para crimes culposos, como no exemplo dado, quanto para crimes dolosos. A pessoa efetua um disparo de arma de fogo contra o outro, e além de atingi-lo, ele vem a atingir uma terceira pessoa, mais uma vez, sem ter o propósito de atingir essa terceira pessoa, nem assumir o risco de atingi-la, nós vamos estar diante do concurso heterogêneo. Se ele matar o pretendido e o não pretendido vier somente a se ferir. Se, por outro lado, ele matar o pretendido e matar também o não pretendido, aí nós vamos estar diante de um concurso material
homogêneo numa conduta dolosa. Beleza? A classificação, o homogêneo e o heterogêneo, cabe tanto para os crimes em concurso formal cometidos na modalidade dolosa ou na modalidade culposa. Beleza? Se tiver qualquer questionamento aí, vocês podem me interromper. Vamos lá. Do artigo 70, gente, nós extraímos duas outras classificações doutrinárias de concurso formal. Quais são essas classificações? Nós temos o concurso formal próprio ou perfeito e o concurso formal impróprio ou imperfeito. O que é o concurso formal próprio ou perfeito? O concurso formal próprio é aquele onde nós temos uma só conduta, cometimento de 2 crimes, com pena majorada. Por quê? Porque um dos delitos foi querido e o outro não. Beleza? Um dos delitos foi querido e o outro não. Ou, conforme eu disse, nós podemos ter, vamos lá, nós podemos ter 2 ou mais delitos em que não houve a intenção, serem todos culposos. Vamos novamente voltar ao exemplo para ficar bem claro. Concurso formal próprio, nós temos ali uma única conduta, temos o cometimento de 2 ou mais delitos. Como eu disse para vocês, vamos ficar em apenas 2 delitos, para o exemplo ficar mais fácil de entender. Uma só conduta, cometimento de 2 delitos. No nosso exemplo dado, a conduta foi dolosa, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima que se queria atingir e, por culpa, se atingiu uma outra pessoa que estava atrás dessa vítima, não foi visualizada. Nós temos aí um concurso formal próprio, com conduta dolosa, né? Conduta dolosa. Pois bem, do mesmo jeito lá no veículo, com atropelamento, nós temos uma conduta lá culposa, formal próprio, uma só conduta, o dirigir o veículo, 2 crimes. E quando é que há o concurso formal impróprio? O concurso formal impróprio é quando nós temos uma só conduta, beleza, cometimento de 2 ou mais crimes, tranquilo, do mesmo jeitinho do outro, só que, mesmo tendo cometido 2 crimes, mesmo sendo a conduta única, ao agir, o autor dos delitos desejou os 2 ou mais delitos. É quando essa única conduta é cometida de maneira dolosa, sendo que a intenção é cometer os 2 ou mais crimes. É o exemplo que eu dei para vocês, em que a pessoa coloca enfileirada 2 ou mais pessoas, dá um tiro de fuzil, transfixa todo mundo, uma só conduta, 2 ou mais homicídios. Esse concurso formal é chamado de impróprio. Por que ele é impróprio? Porque a regra é que, nos concursos formais, nós temos o aumento de pena apenas. Pegamos a pena mais grave, se forem diversas, e aumentamos de 1/6 à metade. Ou, se as penas forem iguais, pegamos qualquer delas e aumentamos de 1/6 à metade. Essa é a regra do concurso formal. Esse é o concurso formal próprio. No impróprio, disse que ele é impróprio, uma, porque a pessoa teve o propósito de cometer todos os delitos. E 2, porque as penas não são aumentadas. As penas são somadas, como se tratasse de um concurso material. Beleza? Vamos lá. Concurso material benéfico, gente. Olha só. O que consta do parágrafo único do artigo 70? Consta lá: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código.
Olha, gente, de que trata o artigo 69? O artigo 69 trata do concurso material. O que se faz com a pena no concurso material? No concurso material, a pena é somada, não é? Ela é cumulada. Ela é somada ou unificada no concurso material. O que o parágrafo único do 70 está nos dizendo? Está falando, ó, a pena, aqui no concurso formal, a pena não pode exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Ou seja, fazendo-se as contas com base no disposto no 70, e o que diz o 70? Aplicação de uma só das penas, se iguais ou a mais grave, aumentada de 1/6 à metade, se deste cálculo, se desta operação matemática resultar uma pena maior do que a que seria resultante da mera acumulação, nós temos que aplicar a regra do concurso material. A Sara está perguntando aí quem é a Stephanie. Quem é a Stephanie? Não é colega de vocês, não? Está conectado aqui? É Vitória. Tem uma turma aí que tem uma menina que ela está cadastrada com Pedro. Ela está, não sei como é que é isso, não. Eu sei que ela está cadastrada com Pedro. Ela, inclusive, já fez pergunta. Como é aluno demais, eu nem lembro. Eu falo, pois é, Pedro. Ah, não, professor, não é Pedro, não, é fulana. Como é que eu vou saber? Pô, não tem como, não. Se eu não lembro o nome dos alunos, não faço ideia de saber o nome de irmão. Aí que não tem jeito. Esse negócio de saber o nome de pessoa é terrível. A pessoa pensa que é sacanagem da gente, mas não é sacanagem, não, muita gente. Vamos lá. Aí, olha só. Olha só. O que nós temos que falar com concurso material benéfico? O parágrafo 1º está nos dizendo que quando da simples soma, da simples cumulação, resultar uma pena menor do que a pena resultante, do que a pena que seria aplicável utilizando as regras do artigo 70, nós temos que simplesmente somar. Vamos a um exemplo prático aqui que vocês vão entender tranquilamente. Olha lá. Suponhamos que a pessoa tenha cometido 2 delitos em concurso formal. Ela cometeu um homicídio qualificado e uma lesão corporal culposa. Vamos ver o homicídio qualificado e lesão corporal culposa? Vamos lá. Vamos aqui no Código Penal. Homicídio qualificado e lesão corporal culposa. Matar alguém. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Suponhamos que a pessoa tenha matado a outra mediante pagamento. Não tem problema nenhum com ela, é simplesmente matador de aluguel. Beleza. Além de ter matado aquele que queria, o matador de aluguel ainda cometeu um homicídio, uma lesão corporal culposa. Quer ver? Vamos lá no crime de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. 2 meses a 1 ano.
Vamos fazer contas. Suponhamos que a pessoa tenha a favor dela todas as circunstâncias judiciais, todas as agravantes e atenuantes e todas as causas de aumento e diminuição. Se são todas favoráveis nessas 3 fases de cálculo da pena, ela vai pegar a pena mínima pelos 2 delitos. Vai pegar 12 anos pelo homicídio qualificado e 2 meses pela lesão corporal culposa. Beleza? Se nós aplicarmos, ela cometeu o crime em concurso formal. Eu não disse para vocês que o concurso formal ele foi criado. O concurso formal ele foi criado para beneficiar o réu, ele foi criado para termos a aplicação de uma pena menor, porque foi uma só conduta. Então, vejam vocês, a pessoa recebe, já com o propósito é pena menor, a pessoa recebe 12 anos pelo homicídio qualificado e, quanto é mesmo? 2 meses? 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses. Isso, 2 meses pela lesão corporal culposa. Se nós formos aplicar a regra do artigo 70, o que fala o 70? Vamos voltar lá nele? A primeira parte dele fala: aplica-se a pena mais grave, aplica-se a mais grave das penas, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 da metade. Se a pessoa cometeu só 2 delitos, é aquilo que eu falei para vocês. Essa variação de 1/6 da metade vai depender de quantos delitos foram cometidos. Se ela cometeu apenas 2, então vai ser 1/6. 1/6 de 12 anos é 2 anos. Se nós aplicarmos aqui a regra do concurso formal, ela cometeu um crime em concurso formal. Foi uma só conduta, 2 delitos, o primeiro desejado, o segundo não desejado. O segundo foi de modalidade culposa. Se aplicarmos a regra do concurso formal, a pena vai ser 14 anos. Só que o concurso formal, como eu disse para vocês, ele foi criado para beneficiar o condenado na hora da aplicação da pena. Se ele foi criado para... Ele tanto foi criado para beneficiar que o parágrafo único fala: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. O artigo 69 se refere ao concurso material. Ou qual é a regra no concurso material? É que as penas são cumuladas, as penas são somadas. Então, neste caso, como o concurso formal foi criado para beneficiar, ele não estaria beneficiando. Nós vamos ter, então, que lançar a mão do concurso material. Ao invés da pessoa pegar 12 anos, 14 anos, por mais que ela tenha cometido o crime em concurso formal, ao invés dela pegar 14 anos, ela vai pegar 12 anos e 2 meses. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver concurso crime continuado aqui, rapidinho. Vamos ver crime continuado rapidinho. Olha lá, gente. Terceira modalidade de concurso de crimes é o crime continuado. Ele é a terceira modalidade. Primeira, concurso material. Segunda, concurso formal. Terceira, crime continuado. Vamos lá no crime continuado? Como é que está? Ele é regulamentado pelo artigo 71. O que consta do 71? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Vamos ler mais uma vez. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, vejam vocês, aqui nós temos 2 condutas igual no concurso material. Porém, aqui exige-se que os 2 crimes sejam de mesma espécie. Vocês se recordam que tanto no concurso formal quanto no concurso material, nós temos a modalidade homogênea e heterogêneo. Podem ser crimes iguais ou crimes diferentes. Aqui tem que ser crimes da mesma espécie. E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes, quais subsequentes? Nós estamos falando de mais de um crime. Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro crime. Aplica-se-lhes a pena uma só das penas, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, de qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Vejam vocês, aqui também nós temos um acréscimo de pena, nós temos um aumento de pena. No concurso material, nós temos soma de pena. No concurso formal, nós temos aumento de pena. E aqui no crime continuado, nós também temos aumento de pena. Só que a circunstância aqui, se vocês bem apararam, lá no concurso formal, o que nós temos? No concurso formal, o aumento de pena é de 1/6 até a metade. Aqui no crime continuado, não. Aqui no crime continuado, o aumento é de 1/6 até 2/3. Por que o aumento aqui é maior? Lá é só até metade, aqui é até 2/3. Porque lá no concurso formal, nós temos uma só conduta. Aqui no crime continuado, nós não temos uma só conduta. Nós temos mais de uma ação ou omissão. Nós temos mais de uma conduta. Lembra da regra que eu falei para vocês? Quando nós temos mais de uma conduta, é mais reprovável do que uma única conduta. Beleza? Daí porque aqui, quando se comete crimes na modalidade em concurso, na modalidade de crime continuado, o aumento de pena é maior do que quando se comete os crimes em concurso na modalidade de concurso formal. Parágrafo único. Parágrafo único. Nos crimes dolosos, aqui, o parágrafo único ele trata especificamente de uma modalidade de delitos. O caput do 71, fala das regras em geral para os crimes continuados. O parágrafo único se refere especificamente a uma categoria de crimes. Olha lá. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, então veja, ele está restringindo essa observação do parágrafo único, ela é exclusiva para crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Tranquilo? Poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do artigo 70 e 75 deste Código. Então, vejam vocês, quando nós estivermos falando de crimes em concurso, na modalidade crime continuado, se estivermos falando de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, aí o aumento de pena é muito maior. O aumento de pena, como consta daqui, a depender da pessoa, de quem cometeu o crime, daquele que cometeu o crime e de como se deu este cometimento, a pena pode ser aumentado em até 3 vezes. Em até 3 vezes. Então, o aumento é muito maior. Para os crimes em geral, de 1/6 a 2/3. Para os crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, pode ser até o triplo. Beleza? E aí o parágrafo único fecha, observadas as regras do artigo 70 e do artigo 75. Ou seja, esse aumento de pena não pode conduzir a uma pena superior
a que seria cabível no caso da mera adição. Se estivermos falando aqui, nós estamos falando também de concurso material benéfico, e também não pode exceder a pena máxima de cumprimento estabelecida lá no artigo 75. Nós vamos falar desse 75 mais para frente. Hoje, tempo máximo de cumprimento de pena. Hoje, eu disse para vocês ontem, com a aprovação do pacote anticrime, hoje o período máximo de cumprimento de pena é 40 anos. Vamos lá. Requisitos, então, para o cometimento do crime continuado. Quais são os requisitos? Primeiro deles, mais de uma ação ou omissão, como se tratasse de concurso material. Prática de 2 ou mais crimes. Sempre quando se fala em concurso de crimes, nós precisamos da prática de 2 ou mais crimes. A particularidade aqui no crime continuado é que os crimes têm que ser de mesma espécie. Entenda-se crimes de mesma espécie, aqueles previstos no mesmo tipo. Por exemplo, nós temos que ter 2 roubos, pode ser que um seja qualificado e o outro não seja qualificado. Nós podemos ter um roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e nós podemos ter um roubo simples. São crimes, eles não são idênticos, mas são de mesma espécie, são previstos no mesmo tipo. Um é qualificado e o outro é simples. Mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Nós vamos falar já desses requisitos aqui. Os crimes cometidos de maneira continuada, porque quando fala em continuada, o próprio tipo já fala. Um deve ser entendido como subsequência do outro. Os crimes cometidos de maneira continuada, eles têm que apresentar mesmas condições de tempo de cometimento do crime, lugar de cometimento de crime, forma de cometimento de crime, entenderam? Tem que apresentar essas semelhanças para nós podermos falar que estamos diante de crimes cometidos em concurso na modalidade de crime continuado. Nós vamos falar especificamente. E o quarto requisito, os crimes subsequentes são havidos como continuação do primeiro delito. Se nós temos crimes cometidos em concurso, é óbvio que todos não são cometidos, se nós estamos falando dos mesmos autores ou do mesmo autor, o crime não tem como ele ser cometido ao mesmo tempo, né? Então, nós temos aí, os crimes são cometidos ao longo do tempo, num espaço de tempo diferente. Então, os crimes seguintes são entendidos como continuação do primeiro delito. Por isso que nós temos um aumento de pena, não temos uma soma de penas. Vamos falar a respeito de cada um dos requisitos. Olha lá. Crimes de mesma espécie. Já adiantei para vocês. Quando se fala em crimes de mesma espécie, e para o crime continuado os crimes têm que ser de mesma espécie, não existe crime continuado heterogêneo. Quando nós falamos de crimes de mesma espécie, nós não estamos nos referindo ao mesmo bem jurídico. Nós estamos nos referindo ao mesmo fato típico. Mais uma vez, olha lá, vamos pensar aqui no exemplo. Crime de roubo e crime de furto. Crime de roubo é quando nós temos a subtração mediante violência ou grave ameaça. Crime de furto é quando nós temos a subtração sem violência ou grave ameaça. Qual é o bem jurídico protegido pelo crime de roubo e pelo crime de furto? O bem jurídico protegido é o patrimônio. É o mesmo bem jurídico. Mas eles são crimes de mesma espécie? Não, eles não são crimes de mesma espécie. Por quê? Porque eles estão previstos em fatos típicos diferentes. Né? O roubo está no 157, o furto está no 155. Então, são fatos típicos diferentes, não são de mesma espécie. Então, quando se fala em crimes de mesma espécie, vocês têm que pensar, mesmo fato típico. Nós podemos ter um simples e um qualificado, ou um privilegiado, mas tem que ser o mesmo fato típico. Beleza?
mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Olha só, gente. Aqui nós temos nós vemos aí que no direito nós temos algumas questões que são bem densas, bem, quero dizer, bem subjetivas. São questões bem subjetivas. Olha lá. O crime continuado tem como uma de suas requisitos que os crimes cometidos em concurso, eles têm que ser cometidos em mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras. Vamos falar de cada um. Critério temporal. Como eu estou falando para vocês, esses critérios são muito subjetivos. Só para vocês terem ideia, o Supremo Tribunal Federal, ele já entendeu que crimes cometidos ao longo de até 30 dias, desde que estejamos falando de crimes de mesma espécie, que sejam cometidos, que atendam aos critérios de lugar e de forma de execução, no que diz respeito ao critério temporal, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, já aceitou como crime continuado, crimes cometidos ao longo de 30 dias. Ao longo de 30 dias. Para vocês verem que é um conceito muito elástico. Esse critério temporal, então, ele é um critério, como os demais, ele é um critério muito subjetivo. Critério espacial, mesmas condições de lugar. Aí você fala, como é que é? O crime tem que ser cometido na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado. Aqui também nós temos uma forma muito subjetiva de avaliação. Por exemplo, quer ver? Para vocês terem ideia de um exemplo bem tranquilo de crime continuado que ocorre aqui na nossa região. Esse chamado de novo cangaço. Quando o pessoal chega aí, entra com 2, 3 carros armados de fuzil, de arma pesada, entra na cidadezinha pequena, igual entraram em Gromogol, chegou lá, estourou o equipamento lá que conduzia energia elétrica pela cidade, botou a cidade no escuro e deve ter feito banco, correio, casa lotérica. Nós estamos aí no mesmo lugar, num mesmo espaço de tempo, né? Não foi tudo ao mesmo tempo, mas foi no decorrer de um mesmo espaço de tempo. Se utilizou da mesma forma de execução para todos os locais. Aí nós vamos ter, vamos voltar ao exemplo, lotérica, correios e banco. Nós temos 3 crimes de roubo cometidos de maneira continuada. Isso aí é facinho de visualizar, né? Mas se nós pensarmos, por exemplo, e dentro daquela ideia dada pelo Supremo, apresentada pelo Supremo, seria, como é que eu poderia dizer? Seria um espaço de tempo maior, Mais uma vez, falando aí do novo cangaço. Suponhamos que o pessoal fez, em uma semana fez Botumirim, na outra semana fez Cristália, na outra semana fez Gromogol. 3 municípios ali vizinhos, um próximo ao outro. O espaço de tempo, 3 semanas, valendo-se da mesma forma de execução, veículos armados, fortemente armados, mesma forma de execução, vai para frente da unidade da Polícia Militar, efetua vários disparos de arma de fogo contra a unidade, disparos de fuzil. Então, valendo-se da mesma forma de execução. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós vamos estar diante de um crime cometido de maneira continuada. Beleza? É isso que se quer quando se fala em critério temporal, espacial, modus operandi. Mesmo modus operandi. E o artigo ainda fala mais, ele fala de outras semelhantes, outras circunstâncias, outras condições semelhantes. Por exemplo,
A pessoa que comete vários delitos, ela pode estar se valendo das mesmas oportunidades. Suponhamos que se trate de um empregado que trabalha no almoxarifado, no depósito de uma empresa, e valendo-se dessa circunstância de empregado, de fácil acesso ao material do depósito, ele furte. Todo dia ele vai lá e furta uma coisinha. Todo dia ele vai lá e furta uma coisinha. Nós temos aí o cometimento de crimes de furto de maneira continuada. Mesmo critério temporal aproximado, foram vários dias próximos um do outro, mesmo espaço, mesma forma de execução, valendo-se das mesmas oportunidades, valendo-se do privilégio de ser empregado e ter fácil acesso ao local. Beleza? Mais uma vez, se tiver qualquer questionamento, pode fazer, gente. Pois bem. Quando se falou na criação do crime continuado, na criação do Instituto do Crime Continuado, e o crime continuado, ele, assim também como o concurso formal, ele tem por propósito privilegiar o autor de crimes. Ele tem por propósito privilegiar no sentido de dar a ele uma pena mais branda. Vocês viram que você tem a aplicação da pena que varia de 1/6 a 2/3. Você não tem soma de penas. Vamos voltar lá no exemplo de Gromogol. Você comete ali 3 roubos, pessoal fortemente armado. Você vai receber a maior das penas. Suponhamos que em um dos roubos houve uma qualificadora que não ocorreu nos demais. Você vai receber a pena do maior aumentada de 1/6 à metade. Então, ao invés de se somarem as penas são aumentadas. Pois bem, quando foi se criar o Instituto do Crime Continuado, se pensou qual teoria justificaria a criação do crime continuado. E aí foram criadas 3 teorias. Existem 3 teorias acerca do fundamento para a existência do crime continuado. A primeira das teorias é a teoria objetiva. O que diz a teoria objetiva? Para a teoria objetiva, para nós termos concurso de crimes na modalidade de crime continuado, nós precisamos apenas de que se trate de um crime cometido, de crimes de mesma espécie, óbvio, cometidos em mesmas situações de tempo, lugar e maneira de execução. Ponto. Crimes da mesma espécie cometidos em mesma situação de tempo, lugar e maneira de execução. Beleza? Pela teoria subjetiva, o que importa? O que importa é o propósito de quem comete o crime. O que importa é o propósito de quem comete o crime. O que importa é se ele, ao cometer os delitos, ele estava ali, como eu brinquei ontem, pequenas empresas, grandes negócios. Ele estava ali no empreendimento, cometendo vários delitos, como se os seguintes fossem havidos como continuação do primeiro. Se ele estava com este propósito, pela teoria subjetiva, isto basta. Mesmo que não estejam presentes as condições de tempo, lugar e maneira de execução. Mesmo que não estejam atendidos esses requisitos de ordem objetiva. E a terceira teoria, que é chamada de teoria objetiva-subjetiva, ou teoria mista, ela prevê que, para que nós possamos falar em crimes continuados, crime cometido em concurso na modalidade de crime continuado, nós precisamos de crimes de mesma espécie, mesmas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução, e, além disso, nós precisamos que aquele que comete o delito, aquele ou aqueles que cometem o delito nesta circunstância, que ele esteja agindo com este propósito de
cometimento de vários delitos, tendo a ideia, tendo o propósito de que um é subsequência, um é sequência do outro. Como eu disse para vocês, o cara é um empreendedor, né? Não é um empreendedor, não basta ele fazer um delito aqui, outro ali, não. Ele trabalha de forma a que um seja, na cabeça dele, um é subsequente do outro. Vamos lá. E essa é a teoria adotada no Brasil. Nós temos lá o julgado do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal e pela jurisprudência desta Corte, mostra-se imprescindível para a aplicação da regra do crime continuado o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva. Quais são eles? Mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução. Como também de ordem subjetiva, unidade de desígnio e vínculo subjetivo entre os eventos. Então, nós precisamos de um só desígnio, de um só propósito e de vínculo subjetivo no cometimento desses crimes, para que nós possamos falar em crime continuado. E por que tem que se observar isso? Por que tem que se observar isso? Porque o crime continuado, na verdade, nós não dissemos que ele veio para beneficiar o condenado na aplicação da pena, para que a pessoa não fique muito tempo presa, mas essa ficção, porque é uma ficção, né? Nós temos cometimento de vários crimes, vai ser apenado só de maneira aumentada, essa ficção, ela veio para privilegiar, não é qualquer criminoso, ela veio para privilegiar o criminoso ocasional, aquele que, mesmo tendo cometido vários delitos, se trata de um criminoso ocasional. Não é aquele que vive do crime a vida inteira. Porque, neste caso, nós não temos cometimento de crimes de maneira continuada, ocasionalmente. Nós temos reiteração criminosa, que é diferente. Reiteração criminosa é quando a pessoa vive do crime. A pessoa pratica crimes a vida inteira. Para esta pessoa, para ela, nós não aplicamos a regra do crime continuado, não. O crime continuado ele não veio para beneficiar o criminoso profissional. Olha lá, e consta da exposição de motivos do Código Penal. O critério da teoria puramente objetiva não se revelou, na prática, maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou por um critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança. Então, vejam vocês que não quer agraciar, o crime continuado ele não quer agraciar o criminoso profissional. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa em beneficiá-las, o delinquente importa em beneficiá-la, pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado aos criminosos ocasionais. Então vejam vocês que a figura do crime continuado ele não foi criado para o criminoso profissional. Ela não foi criado para aquele que comete uma série de... para aquele que vive do crime. Como também ele não foi criado para criminalidade violenta. Porque vocês viram, olha lá, se o crime é cometido, se o crime é doloso e é cometido de forma violenta contra a pessoa, nós não temos um mero aumento de 1/6 até 2/3. Nós temos um aumento de até o triplo. Então, o Instituto Crime Continuado, ele não foi criado nem para criminalidade violenta, na verdade, né, para beneficiar o criminoso violento, e nem para beneficiar o criminoso que, mesmo não sendo violento, seja um criminoso profissional. Tranquilo?
Quais são as consequências se nós estivermos falando de crimes cometidos de forma continuada? Quais são as consequências? Aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de 1/6 a 2/3. Se os crimes tiverem penas idênticas, o aumento de 1/6 a 2/3. Tranquilo, né? Sempre crimes de mesma espécie. Aplicação da pena mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 a 2/3. Você fala, mas se são de mesma espécie, como é que podem ser diferentes? Não importa se são simples ou qualificados. Por exemplo, nós podemos ter 2 roubos cometidos, um simples, foi só a subtração mediante violência ou grave ameaça. Nós podemos ter um roubo cometido mediante ameaça, uma subtração cometida mediante ameaça, e nós podemos ter um outro roubo em que, também cometido em concurso, em que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo. O roubo com emprego de arma de fogo, ele é um roubo qualificado. Então, neste caso, nós vamos pegar a pena do roubo qualificado, que é maior, e vamos aumentá-la de 1/6 a 2/3, em função de ter sido cometido de maneira continuada com o roubo simples. Beleza? Nós pegamos a pena maior do crime qualificado. Terceira possibilidade, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas até o triplo. Então, vejam, se os crimes forem crimes dessa natureza, como eu disse para vocês, tem uma determinada categoria de crimes que o aumento é muito maior. Se tratarem de crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, nós temos a aplicação de uma só das penas, sendo elas idênticas, aumentadas até o triplo. Se a pessoa, em continuidade delitiva, comete crimes de lesão corporal de natureza grave, é um crime violento, crime doloso, violento, vítimas diferentes, nós temos um aumento até o triplo. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, aplica-se a pena mais grave, se diversas, aumentadas até o triplo. Então, no último exemplo, se nós estivermos falando de cometimento de 2 lesões corporais em concurso de maneira continuada, em uma lesão é lesão simples, a outra é lesão grave, nós vamos aplicar a pena da lesão grave aumentada até o triplo. Beleza? Essas são as consequências, a depender de quais crimes foram cometidos, se crimes violentos contra a pessoa ou não, e, além disso, se crimes idênticos ou não. Se forem crimes idênticos, tende as penas serem iguais. Se forem crimes diferentes, os cálculos se fazem sobre a pena maior. Beleza? Dessas regras aí, gente, nós tiramos uma classificação doutrinária. Qual é a classificação doutrinária? Segundo a classificação doutrinária, nós temos crime continuado, que é chamado de crime continuado simples. Qual que é o crime continuado simples? É aquele lá do caput do artigo 70. Caput do artigo 70, é isso? Nós estamos falando de 70 e 71, eu confundo. Não, aqui é 71. É o do caput do artigo 71, o crime continuado simples. É aquele onde não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, né? E, em função disso, o aumento é só de 1/6 a 2/3. Nós temos também o crime continuado qualificado. No crime continuado qualificado é aquele em que os crimes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, e, em função disso, a pena é aumentada até o triplo,
por isso que se diz que é qualificado. No simples, o aumento é de 1/6 a 2/3. No qualificado, o aumento é de até o triplo. Beleza? Aqui também nós temos a aplicação da regra do concurso material benéfico. Vocês lembram lá, nós acabamos de falar aqui, ó, na parte final, no parágrafo único, quer ver? No parágrafo único consta: observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e o artigo 75 deste Código. Observadas as regras do parágrafo único de 70. O que consta no parágrafo único de 70? O parágrafo único de 70, nós acabamos de falar dele. A operação matemática e resultante dos cálculos estabelecidos no caput de 71, dessa operação matemática não pode resultar uma pena maior do que a simples soma. Por isso que se fala que, em determinada circunstância, como, por exemplo, se nós cometermos ali dois crimes violentos contra vítimas diferentes, e crimes cometidos na modalidade continuada, pode ser que a penação até o triplo, você pega a pena mais grave e aumenta ela até o triplo, pode ser que ela seja uma pena maior do que se nós simplesmente pegarmos as penas individuais referentes a cada uma das vítimas e somarmos. Se a simples soma der uma pena menor do que o cálculo indicado no artigo 71, nós vamos somar. Por isso que se fala em concurso material benéfico. É mais benéfico somar as penas do que fazer os cálculos lá do artigo 71 e aumentar a pena. Tranquilo? Da mesmíssima forma que eu disse para vocês no concurso formal. E, assim, a dosagem da pena. Como é que nós vamos saber se o aumento é maior ou menor? Nós já falamos a respeito disso quando falamos de concurso formal. O aumento é menor se os crimes cometidos forem em quantidade menor. Quanto maior o número de crimes cometidos de maneira continuada, em concurso de maneira continuada, quanto maior o número de crimes, maior será o aumento. O aumento varia entre 1/6 e 2/3. Beleza? Olha só. No que diz respeito a cometimento de crime de maneira continuada, nós temos que fazer referência a nós temos que fazer referência a uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 711. O que consta da súmula 711? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Mais uma vez, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Vocês já estudaram isso no semestre passado, quando vocês já ouviram a expressão latina novatio legis in pejus, que quer dizer nova lei em prejuízo. Novatio legis in pejus, nova lei em prejuízo. Se nós temos uma determinada lei que estabelece, olha, para o crime de furto, hoje a pena é de 1 a 5 anos, beleza? Se amanhã sai uma nova lei estabelecendo, olha, o crime de furto, a partir de hoje, a pena vai ser de 2 a 7 anos. Essa é uma novatio legis in pejus, é uma nova lei em prejuízo. Antes a pena era de 1 a 5, depois a pena passou a ser de 2 a 7. O que a súmula 711 está nos dizendo? Ela está nos dizendo, olha, se a pessoa está cometendo vários crimes em continuidade delitiva, crime em continuidade delitiva, né? Crime continuado. Lembra, o Supremo não falou que pode ter um espaço de até 30 dias? Suponhamos que seja aquela pessoa lá, o empregado lá
A empresa lá que trabalha no depósito, que todo dia vai lá e furta um pouco. Passados 10 dias que ele está furtando, a pena de 1 a 5, sai a nova lei, e essa nova lei estabelece que a pena agora passou a ser de 2 a 7. É uma novatio legis impégius. É uma nova lei em prejuízo. Pois bem, a ideia é a seguinte: em que pese nós termos uma lei nova, e essa lei nova ter sido criada em prejuízo, em que pese a conduta da pessoa ter se estendido, a conduta dela se iniciou antes dessa lei criada em seu prejuízo, como a pessoa continuou com a sua empreitada criminosa, a ela vai ser aplicada não a lei anterior mais benéfica, mas sim a lei posterior, que, como consta do próprio termo, é uma lei em seu prejuízo. A pena é maior. Por quê? Parte do princípio de que, mesmo a pessoa estando a pessoa ciente, ainda que de maneira fictícia, né? Mas mesmo estando a pessoa ciente que a pena aumentou, ainda assim ela continuou com a sua empreitada criminosa, então a ela vai ser aplicada a pena nova, maior, mesmo que parte dos crimes ela tenha cometido sob o império da lei anterior, que a pena é menor. Tranquilo? E por fim, gente, o artigo 72 diz que no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Concurso de crimes. Quais são os concursos de crimes? Concurso material, concurso formal e crime continuado. O artigo 72 está dizendo que se as penas são de multa, nós não vamos ter simplesmente o aumento, como nós temos no concurso formal e como nós temos no crime continuado. Se a pena é pena de multa, as penas vão ser somadas. Mesmo que os crimes tenham sido cometidos na modalidade, né, com todas as características de concurso formal, ou tenha sido cometido com todas as características de crime continuado, se a pena aplicada é pena de multa, a multa não vai ser só aumentada, não vai ser só agravada, não. A multa vai ser somada integralmente. Beleza? Bom, gente, com o artigo 72, nós encerramos aí os crimes, o concurso de crimes, o tema concurso de crimes. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer? Não? Então, boa noite para vocês. Semana que vem a gente retoma a matéria. Nós falamos semana que vem de limite de pena de crimes aberrantes. Crimes aberrantes, isso. Crimes aberrantes e limite de pena. Boa noite para vocês, até semana que vem.